ajoelhar diante da sua presença. A igreja é isso, louvar a Deus, levar a sua palavra e um apoiar o outro. Se nós não existimos para isso, nós precisamos de fato rever-nos. E que bom por isso. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Que privilégio estar aqui, que privilégio estar convosco mais um dia, mais um domingo que Deus nos dá. Um dia que não está não há tanto sol, na verdade não há sol, mas o dia que o Senhor nos deu, nós estamos alegres por estarmos aqui, estamos alegres por estarmos juntos para ofertar louvores a Deus e também para, neste momento, meditar na sua palavra, o que faremos a partir daquilo que está escrito em Romanos, no capítulo 6. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 15 a 23. Romanos, capítulo 6, versículos 15 a 23. E eu confesso-vos que estava ali na minha mala a versão em português, no bom português de Portugal, não no português do Brasil, a versão de Almeida, revista e corrigida, mas eu peço imensas desculpas. Ao sair de casa eu falei, não, vou levar a nova versão internacional. E isto tem um motivo que nós vamos inclusive falar a respeito dele no decorrer desse texto. Romanos, então, capítulo 6, versículos 15 a 23, assentados reverentemente, façamos a leitura da palavra do Senhor, que assim nos diz. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Mas, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas, assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade. O seu fim é a vida eterna, pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor Deus e Pai, damos-te graças, Senhor, pelo momento precioso que temos aqui, unidos, em comunhão, em adoração. Damos-te graças pela vida. Damos-te graças por mais uma nova oportunidade. Damos-te graças, Senhor, por tudo que o Senhor nos tem feito, mas principalmente e de coração, por quem o Senhor é. Damos-te graças, Senhor, por este momento no qual podemos aqui estar unidos para ouvir a Tua palavra, para meditar, Senhor, nas Sagradas Escrituras, aquilo que vem de Ti. E pedimos, Senhor, no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor nos instrua, que pelo Teu Espírito Santo tenhamos o nosso coração fértil para ter nele a semente da Tua palavra e que ela frutifique em nosso coração e que vá através de nós, que possamos ouvir-te e aprender, Pai, a fim de mudar e praticar aquilo que o Senhor nos tem ensinado. Essa é a nossa oração, que fazemos em nome de Jesus. Amém.
Gratidão, ingratidão e graça. Esse é o tema da mensagem desta manhã. A partir desse texto, que o apóstolo Paulo está a dizer-nos muitas coisas a respeito do pecado, mas, em que pese o pecado esteja latente neste texto, a palavra pecado esteja latente neste texto, é possível e nós devemos ter os nossos olhos fitos na graça. Porque é a graça que emoldura o pensamento do apóstolo Paulo. E por que falar de graça? Porque nós estamos às portas de mais uma comemoração da Reforma Protestante, que terá ali lugar no dia 31 de outubro, e nós agora então estamos prestes a comemorar 506 anos da Reforma Protestante do século XVI, e às portas desta comemoração, temas importantes, temas interessantes, temas nevrálgicos da nossa fé, que por vezes são nos esquecidos, tal como falamos no domingo passado a respeito do sacerdócio de todos os crentes, e hoje estamos a falar da graça, com o tema gratidão, ingratidão e graça. E, para tanto, eu gostava de pedir-vos a atenção para ler um texto introdutório, sobremodo extenso, e, portanto, preciso que estejam comigo. Um texto de Arthur Azevedo, não é um texto bíblico, mas talvez nos ilustre um pouco deste tema da ingratidão, da gratidão e da graça. E o nome deste texto, adaptado, é chamado de Um Ingrato. Vieira foi um homem que passou toda a vida a lutar para ter algum êxito. Tendo conseguido juntar uma pequena quantia em dinheiro, abriu uma pequena loja. Era possível viver a partir do que ganhava, mas também não é preciso muito para sobreviver. Morava com a sua mulher, num modesto quartinho, ao lado da sua lojinha. Sua mulher cozinhava, lavava e passava roupa do seu marido e de alguns conhecidos. Eles não tinham filhos. Certo dia, em sua loja, a aguardar a entrada de algum cliente, adentrou um senhor, ofegante e sem voz. Vieira perguntou-lhe: "Está tudo bem?" A única coisa que aquele senhor pôde responder com dificuldade foi: "Água." Vieira apressou-se a trazer-lhe um copo com água e ele o tomou. Reanimando-se um pouco, Vieira o perguntou: "O que aconteceu?" E o senhor disse-lhe: "Não sei, algo que ocorreu de repente, mas felizmente não foi nada. Como o senhor viu, bastou esse copo com água para eu sentir-me bem." Vieira acrescentou: "O senhor não quer mais nada?" "Não, nada, muito obrigado." Aquele senhor ficou ali por mais uns 20 minutos a conversar amistosamente com Vieira, a perguntar sobre os negócios, sobre a família, sobre a vida. Apertou a sua mão com vigor, renovando os seus agradecimentos, e assim saiu. 2 dias depois, Vieira apareceu novamente e passou a fazer isso diariamente. Sentava ali naquele banquinho, sempre no mesmo horário, e ficava a conversar com Vieira. Com o tempo, a descobrir que aquele senhor era uma pessoa de posses, a mulher de Vieira passou a tratá-lo de uma forma diferente, pensando em alguma espécie de retorno. O seu marido não concordava com isso, mas afirmava que aquele senhor só vinha ali para saciar o seu desejo de conversar, já que não gastava nada na pequena lojinha. Certa vez, Vieira estava a conversar com ele sobre as dificuldades do seu negócio. Aquele senhor, muito franco, destacou a Vieira que a sua loja não prosperava, pois era um cubículo. Jamais se equipararia às grandes lojas que estavam em evidência. Vieira concordou, mas esclareceu àquele senhor que para que a sua loja não fosse um cubículo, ele precisaria de dinheiro para investir, mas ele não o tinha. Aquele senhor, então, propôs que ele procurasse um local e tudo o que precisava, e que não se preocupasse com relação ao dinheiro. Os irmãos estão a acompanhar comigo a história. Assim Vieira o fez, a partir de um empréstimo, quase que sem juros, em pequenas frações. Vieira abriu a sua nova loja no seu segmento, e esta prosperava a cada dia. Prósperos agora, a mulher de Vieira noticia então a sua gravidez. Com alegria, aquele senhor que religiosamente comparecia todos os dias à loja de Vieira para conversar, queria ser o padrinho da criança, claro que eles aceitaram.
O enxoval e todo o necessário foram providenciados por aquele homem. Após o nascimento do menino, todos os dias aquele senhor vinha à loja para conversar e trazia um presente para a criança. O casal lisonjeado perguntava: por que incomodar-se tanto conosco? Ele respondia: não há incômodo, é um prazer. Não tenho ninguém no mundo além de vós. Como forma de agradecimento, Vieira e sua mulher encomendaram um retrato a óleo do rosto daquele senhor que mudou as suas vidas. Mas tudo acaba um dia. Aquele senhor deixou de aparecer à loja para suas conversas diárias. Preocupados, compareceram à sua casa e o encontraram muito doente. Mesmo todo o seu dinheiro e a modernidade da medicina não foram bastante para curá-lo, e em 15 dias ele faleceu. Um tanto tristes, mas ao mesmo tempo felizes, pois, enfim, se eram a única família daquele homem, por certo é que a sua herança seria repassada a eles. Dentre os seus muitos papéis, um testamento, que foi divulgado poucos dias após a sua morte, no qual deixava tudo o que tinha, e não era pouco, para um afilhado, para os hospitais e para os asilos. Nada para Vieira e para sua família. Indignado frente ao retrato a óleo que haviam encomendado, Vieira então diz: tenho vontade até de destruir esse retrato. E a sua mulher então o contrariou: não vale a pena. Esse retrato pode ser comprado por alguma instituição que herdará o dinheiro daquele velho pão duro. E lançando um olhar severo sobre o retrato daquele senhor, exclamou decepcionada: este mundo está cheio de ingratos. Acaso nós podemos mensurar o valor da nossa salvação? Não, não podemos. É impossível para nós pensarmos, diante da nossa limitação humana, sobre o valor pago por Cristo Jesus para que nós fôssemos salvos. Sabemos que Deus fez-se homem porque não havia qualquer outro modo capaz de levar junto de si os pecados da humanidade. Sabemos que maldição, que significa ausência de Deus, e por isso então Cristo padece desta forma, afinal, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Nós temos Gálatas a citar Deuteronômio no capítulo 21. Era necessário que Jesus Cristo se afastasse momentaneamente de ser o próprio Deus, tornando-se maldito, para que a expiação dos nossos pecados fosse plena. Desde o capítulo 3, então, o apóstolo Paulo ele passa a tratar sobre o tema da justificação, a justificação dos crentes em Jesus Cristo. Trata de uma forma profunda a respeito do fato de que, a partir de Abraão, este representante da humanidade, o Adão, a partir de um homem, entra o pecado no mundo. Calvino, nas palavras de Calvino, a partir deste evento em que entra o pecado na humanidade, nas palavras de Calvino, em síntese, teríamos, a partir de então, o ser humano totalmente depravado. O ingresso do pecado no mundo, através desse representante da humanidade, Adão, não é mais possível ao homem ser bom. Somos, então, totalmente depravados e desconstituídos de bondade. Quão duro é ouvir isso. Mas isso a partir de nós, o ser humano. Já em Cristo, temos o resgate do ser humano da sua condição depravada. Temos o advento de uma nova vida, e a partir desta metanoia, e não se tratando aqui, não a se tratar de uma questão de arrependimento, como uma mudança de direção de vida. A metanoia não um arrependimento do ser humano, mas uma mudança, aquilo que transforma-se de algo que é assim para algo que é totalmente oposto. E a partir dessa metanoia, desse processo de metanoia, e aqui eu explico o porquê eu trouxe essa tradução da Nova Versão Internacional, deixamos de ser escravos do pecado e tornamo-nos escravos do mundo. E eu digo da versão porque Almeida, ele amacia um pouco a tradução a dizer que passamos a ser servos.
E a servidão, naturalmente, tem a mesma conotação, mas a palavra escravo soa-nos muito mais dura, soa-nos muito mais profunda. E esta é a tradução que, por vezes, como os irmãos ouviram, por várias vezes é citada o fato de que somos escravos. Antes do pecado, agora de Deus. Paralelo a isso, e paralelo não porque não é pelo que fazemos ou pelo que deixamos de fazer, mas paralelo a isso nós temos, portanto, a salvação como um dom de Deus. Temos a salvação como um dom de Deus. E é importante nós considerarmos que dom aqui não se trata de um diferencial, não se trata de alguém tem o dom de fazer algo que o outro não tem, alguém tem o dom de tocar um instrumento, não é esta espécie de dom. É um dom que é dado, é um presente dado por Deus. É aquilo que é escrito como carisma, como nós lemos no versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Percebam, não é uma característica nossa, é algo que nós recebemos, o dom gratuito, no sentido de um favor de Deus, o dom como um favor de Deus. Paulo diz-nos, portanto, que por meio de um homem, então, entra o pecado no mundo, e todos, sem exceção, perderam-se. Por outro lado, também por meio de um homem, há uma regeneração suficiente para a salvação de toda a humanidade, afinal, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Notemos que o facto de sermos agora transformados por Cristo, oferecidos como instrumento de justiça, é uma resposta nossa à graça salvífica de Deus em Cristo Jesus, esta que atingiu-nos e transformou-nos. Antes, escravos do pecado. Agora, regenerados por Cristo Jesus, passamos então a obedecer de coração às boas novas de Cristo. E não passamos a obedecer às boas novas de Cristo por força de imposição, por força de lei, por força de obrigação, mas damos resposta em forma de obediência, de coração, como uma resposta de gratidão pelo favor concedido-nos por Cristo em nos salvar e nos libertar da escravidão do pecado. Há aqui uma diferença vital. Nós passamos a ser escravos de Cristo, obedientes a Cristo, não porque há uma obrigação imposta, mas como resposta à graça salvífica que nos atingiu e transformou as nossas vidas. Há algo aqui muito diferente. Não há uma determinação, não é por determinação obrigatória, ainda que haja, não é por determinação, por obrigação, por cumprir uma lei, que eu sou obediente, ou que eu devo ser obediente. É por gratidão. É por gratidão. Porque eu estava morto nos meus delitos. Agora, eu gozo de vida plena em Cristo Jesus. Antes, o meu dono era o pecado. Agora, Deus comprou-me com o sangue do seu próprio Filho e agora eu pertenço a Ele. Portanto, por gratidão, eu o sirvo, eu sou obediente a Ele, não por imposição da lei, por gratidão, pela sua graça, pelo favor imerecido, pelo dom que foi me concedido pelo sangue, pelos méritos de Jesus Cristo. Deixamos de ser escravos do pecado e nos tornamos escravos de Deus, escravos da justiça, o dolo. A palavra que é comumente usada para serviço no Novo Testamento é diáconos. E aqui Paulo lança a mão especificamente desta palavra, que é
pouco dura para nós ouvirmos, mas é porque somos comprados por Cristo. É como se fôssemos antes funcionários, trabalhávamos para o pecado, para a morte. Cristo, portanto, apropria-se de... Como é lindo isso. Cristo apropria-se de nós, comprando-nos do pecado, dando como penhor, como pagamento o seu próprio sangue, e passa então a ser o nosso dono, o nosso Senhor. Por isso, então, tornamo-nos escravos de Cristo, e por isso também nos alegramos em ser os seus escravos e obedecermos a Ele de coração, porque Ele nos comprou da morte. Porque se não fosse Ele, estávamos enterrados no lamaçal do pecado. O nosso fim era a morte. Então Ele nos comprou, nós passamos a ser os seus escravos e somos alegres por isso, ou deveríamos ser. E passamos, então, portanto, a ter uma dívida por esse resgate consumado na cruz do Calvário. Portanto, somos escravos de Cristo por gratidão e por isso temos prazer em servi-lo, ou deveríamos ter prazer em servi-lo. E nesses moldes, irmãos, uma pergunta que gostam muito de fazer, notadamente quando surgem aquelas tensões teológicas a respeito de predestinação, por exemplo. Nestes moldes, é absolutamente impossível que nós sejamos salvos, comprados pelo sangue de Jesus, e que nós não respondamos a Ele. Percebam, é impossível que nós sejamos salvos por Jesus Cristo e nós não respondamos à sua graça. Vejam, porque existem perguntas, não é? Ora, como tal pessoa pode ser salvo com a vida que leva? Mas percebam, a vida de quem é salvo por Cristo Jesus não é que é uma vida perfeita, não é que é uma vida sem erros, mas é uma vida que no seu contexto acena para o serviço e a obediência para o reino de Deus, para adorar a Deus, para agradecer a Deus, porque nós somos o que somos, salvos por Ele, e por gratidão o fazemos. É impossível que não haja repercussão a partir desta salvação. E essa questão central que eu questiono nessa manhã: como responder a esta graça que me salvou? Como? O que eu devo fazer para responder a esta graça que me salvou? Bonhoeffer, no seu livro extremamente conhecido, O Discipulado, acena para o fato de que a graça não é barata. E isso aponta indistintamente para o discipulado. Isso porque recebemos a graça como um favor, não tivemos que fazer nada para que isso acontecesse. Contudo, ao passo que nós recebemos essa graça como favor, é impossível não respondermos a esta graça com gratidão e serviço. Gratidão, ingratidão e graça. É impossível que ao receber essa graça, nós não respondamos a isso com gratidão e serviço. O próprio Senhor Jesus Cristo, como o maior mandamento que nos dá, que é amar a Deus acima de todo o nosso coração, acima de todas as coisas, com nossa alma e entendimento, e amar ao próximo como a nós mesmos, no mínimo, nós, como salvos em Cristo Jesus, deveríamos amar a Deus acima de todas as coisas. E essa é uma pergunta importante, interessante a fazermos a nós mesmos. Porque quando nós olhamos para nós, esse é um exercício que deve ser feito aqui. Quando olhamos para nós mesmos, francamente, temos uma amarga surpresa de que não o amamos acima de todas as coisas.
Me perdoem falar como usando o nós. Eu poderia falar, eu não o amo acima de todas as coisas. Mas eu tenho a impressão que eu posso dizer que nós não amamos a Deus acima de todas as coisas. Porque se nós o amássemos acima de todas as coisas, Deus seria sempre a nossa prioridade. As suas coisas seriam a nossa prioridade. E aqui, quando eu estou falando das suas coisas, eu não estou apenas a falar das responsabilidades, enquanto cristãos, por obediência às regras pastorais, por obediência aos limites da igreja, por questões morais ou quaisquer que sejam. Estou a falar sobre gratidão. Notem, não é só porque devemos obedecer algumas regras. Nós respondemos à graça, ou devemos responder à graça, por gratidão. Quem éramos nós antes? Escravos do pecado, fadados à morte eterna. Agora não. Somos salvos. Não temos que fazer nada para a nossa salvação. A salvação é por meio da graça. Mas a partir do momento em que somos atingidos pela graça, devemos responder a esta graça com gratidão e serviço. E quando nós fazemos isso, nós estamos, no mínimo, obedecendo o mandamento essencial de amar a Deus acima de todas as coisas. Mas, infelizmente, esta não é comumente a nossa vida. Comumente a nossa vida não é priorizar a Deus e nem as suas coisas. A resposta à graça foi por um favor, não é barata, deságua no prazer em servir. Mas, se Deus não é a nossa prioridade, nós sequer temos comprometimento com as suas coisas, com a sua criação, com a sua igreja. E aqui nós poderíamos elencar uma série de situações. Somos ingratos. Não. Infelizmente, eu vou alterar a frase para não soar como uma coisa muito legalista. Sou ingrato. Eu sou ingrato. Eu não o amo de todo o meu coração. Eu não o amo de toda a minha alma e de todo o meu entendimento. Talvez algum de vós também não. Porque quando eu amo a Deus acima de todas as coisas, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, Ele sempre é a minha prioridade. E eu não tenho feito isso. Ele não tem sido sempre a minha prioridade. Talvez também não a tua. E eu caminho para concluir. É verdade, nós não precisamos mesmo fazer nada para sermos salvos em Cristo Jesus. E talvez essa é a maior tensão da Igreja Reformada. É pela graça. Não é pelo que fazemos, pelo que somos. É a graça. É favor imerecido. Ele nos dá de graça. Mas não custou barato para Ele. É pelo sangue de Jesus que nós temos a salvação. Somos comprados pelo seu sangue, passamos a ser propriedade dele, ele é o nosso Senhor, o nosso dono, e nós, os seus escravos. E nós devemos responder a isso com gratidão e serviço. Não devemos ser ingratos com aquele que nos deu a possibilidade de uma nova vida. Nós devemos realmente amá-lo de todo o nosso coração,
com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Não devemos ser ingratos, tal como o Sr. Vieira e a sua mulher. Nesse conto que nos mostra tanto de como nós somos como seres humanos. Não basta sermos salvos, irmãos. Não basta sermos salvos. Nós temos que responder a esta graça com gratidão e serviço. E muitas vezes nós pegamos-nos a perceber que sequer, neste espaço, que nós doamos nada da nossa vida, sequer neste espaço nós nos envolvemos com as coisas do Senhor. Qual tem sido o nosso papel, o nosso envolvimento com o reino de Deus? Qual tem sido o nosso envolvimento com a sua igreja? Realmente, Deus não está adstrito aos limites desta igreja ou de quaisquer que sejam, mas o comprometimento com a sua obra também reflete quem somos nós com relação à nossa vida cristã. Se isso não é feito, se não é feito com alegria, se é feito apenas por um cumprimento de agenda, percebemos que nós não compreendemos o que é amar a Deus acima de todas as coisas. O que é amar a Deus com o nosso coração. O que é ter Deus como nossa prioridade. E é preciso então rever a nossa vida. É preciso então rever as nossas prioridades. E é preciso nos voltarmos a Deus. É preciso que nós não sejamos no padrão do mundo, tal como o Sr. Vieira no conto e a sua esposa. Ingratidão, gratidão e graça. Que possamos responder à graça que nos atingiu, o favor imerecido de Deus, com gratidão e serviço. Que Deus assim nos instrua, nos ajude e nos abençoe.